Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor, e por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória, e honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4, 1, 11. Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje o nosso foco é uma passagem muito visual. O capítulo 4 do livro do Apocalipse. A gente está usando como base uma transcrição bem detalhada, sabe? De um vídeo do YouTube do canal A Linha do Mistério. O nome do vídeo é Apocalipse, capítulo 4, série completa. E a ideia aqui não é fazer uma análise teológica super profunda, tá? É mais assim, destrinchar o que essa fonte específica descreve. Queremos olhar para as cenas, para os personagens, para essa atmosfera celestial toda que o texto pinta. E olha, a intensidade das imagens pega a gente de jeito logo no começo. Então, vamos lá desvendar isso. A visão já começa com tudo. Uma porta aberta no céu e uma voz potente. O relato começa assim, né? Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. É tipo uma abertura muito repentina. E logo depois vem essa voz que ele descreve como a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. E ela dá uma instrução bem direta. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. A reação pelo texto é na hora. E logo fui arrebatado no espírito. Essa velocidade toda é impressionante. Exato. Essa transição é quase cinematográfica mesmo. Instantânea. Não tem preparo, sabe? É um chamado e uma resposta que meio que ignora o tempo e o espaço que a gente conhece. E essa voz, como de trombeta, já dá o tom, né? Da solenidade, da importância do que vai ser mostrado. É como ser puxado para uma outra realidade, assim. Uma mudança total de percepção. Com certeza. O que chama atenção aqui é justamente isso. Tentar traduzir uma visão tão fora do comum, usando referências terrenas de máximo valor, de brilho, né? Jaspe, sardônica, esmeralda. O texto não foca na forma da figura, mas na essência dela, que é radiante, na glória que parece até ofuscar, sugere algo que a linguagem comum não alcança. E esse arco-íris de esmeralda ao redor, não é um arco-íris qualquer. A cor única, vibrante, talvez reforce não só a majestade, mas também, quem sabe, uma sensação de aliança, de presença divina constante, com uma vitalidade diferente.
E essa cena principal não está sozinha. O texto vai ampliando, mostrando que ao redor do trono havia 24 tronos. E nesses tronos, figuras importantes. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos. A descrição deles também é cheia de simbolismo, vestidos de vestes brancas e com sobre suas cabeças coroas de ouro. 24 anciãos coroados. O que essa imagem sugere, assim, só pelo que o texto diz? Olha, pensando estritamente no que a fonte descreve, esses 24 anciões parecem formar uma espécie de conselho, talvez? Uma corte celestial? O número 24 em si pode ter várias interpretações, mas aqui, visualmente, eles fazem um círculo de honra em volta do trono principal. As vestes brancas geralmente indicam pureza ou talvez um status especial, né? Como de sacerdotes ou de vencedores. E as coroas de ouro são um símbolo claro de autoridade, de realeza ou de uma honra muito especial que eles receberam. Eles não são só espectadores, sabe? São participantes ativos, dignificados nessa cena toda de governo celestial. E a atmosfera em volta do trono principal é carregada de energia. O texto fala que do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. Isso cria uma sensação de poder bruto, quase intimidador. E além disso, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. E o próprio relato já interpreta, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Essa combinação de som, luz e fogo é muito potente. Sem dúvida. E se a gente conecta isso com o quadro todo, essas manifestações para os sentidos, o som forte do trovão, o clarão do relâmpago, as vozes que a gente não sabe o que dizem, e a presença dessas lâmpadas de fogo, tudo isso cria um ambiente de poder divino ativo, sabe? Que se manifesta ali. Não é uma majestade parada, distante, é vibrante, quase palpável. As 7 lâmpadas, identificadas como 7 Espíritos de Deus, podem sugerir a plenitude da presença, da atividade divina, iluminando e dando energia para a cena toda. Reforça essa ideia de um centro de poder absoluto e vigilante. A visão continua se abrindo, adicionando mais elementos bem extraordinários. Logo em frente ao trono, aparece algo descrito como um mar de vidro semelhante ao cristal. Uma imagem de pureza, talvez, ou de calma no meio de tanto poder. E aí o texto introduz figuras que são realmente muito peculiares. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. A proximidade deles com o trono é bem marcada. Esse contraste que você notou entre o mar de vidro e os fenômenos do trono é interessante mesmo. O texto diz semelhante a cristal, né? Sugere transparência, pureza, talvez uma base sólida ou um espaço de clareza diante da glória divina. É uma imagem de estabilidade, assim, serena, que contrasta com a dinâmica poderosa que vem do trono. E esses seres viventes, eles são um ponto alto da estranheza e do simbolismo dessa visão, com certeza. Totalmente, a descrição deles é muito específica. O primeiro animal era semelhante a um leão. O segundo animal, semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha o rosto como de homem e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. 4 arquétipos da criação, será? Mas o que realmente chama a atenção é que cada um tem 6 asas e, o detalhe mais incrível, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. É aqui que a imaginação da gente é desafiada mesmo. Representando talvez realeza, força, o bezerro ou o boi, serviço, resistência, o homem, inteligência, razão, a águia, rapidez, visão celestial. Juntos eles poderiam representar, sei lá, toda a criação terrestre nos seus melhores aspectos. Mas o ponto-chave é a combinação com as 6 asas, que sugerem mobilidade e talvez reverência, prontidão, e principalmente essa quantidade enorme de olhos, cheios de olhos por diante e por detrás, ao redor e por dentro. Isso é mais do que só vigilância, né? Sugere uma percepção absoluta, uma consciência que não tem ponto cego, que vê tudo de todo lado, talvez até por dentro.
É como se a própria natureza desses seres fosse essa percepção constante, totalmente voltada para o trono. E o que eles fazem, esses seres tão diferentes e cheios de percepção? O texto é bem claro sobre a atividade principal deles. Eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Uma adoração que não para, focada na santidade tripla e na eternidade de Deus. Essa repetição santo, 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 é uma ênfase muito forte na transcendência, na pureza absoluta da figura no trono. E a descrição do tempo, né? Que era, que é e que há de vir. Isso sublinha a eternidade, o domínio sobre o tempo todo. A atividade deles é um reconhecimento constante desses atributos que são fundamentais. E essa adoração tem um efeito. Ela não fica só nos 4 seres. O texto descreve uma dinâmica, quase uma coreografia. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, a resposta dos 24 anciãos é imediata. Todo mundo junto. Eles prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, mas não é só se jogar no chão, né? Não mesmo? Eles adoravam o que vive para todo sempre e fazem um gesto de submissão simbólica muito, muito forte. Lançavam as suas coroas diante do trono. Isso é muito significativo. Eles têm coroas, que são símbolos da autoridade e da honra deles mesmos, mas eles colocam essas coroas aos pés da fonte de toda a autoridade. É um reconhecimento claro, explícito, de que qualquer poder ou dignidade que eles tenham vem de lá. É secundário. E essa ação vem junto com uma declaração, uma justificativa para essa adoração e submissão toda. Eles proclamam: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A base da dignidade divina, segundo eles, é o ato de criar e a soberania sobre tudo que existe. Exato. Essa declaração conecta a adoração diretamente com a criação. A glória, a honra, o poder, tudo isso pertence àquele que está no trono porque ele é a origem e quem sustenta tudo. A vontade divina é colocada como uma razão fundamental para a existência de todas as coisas. Isso meio que fecha o ciclo da cena, sabe? A majestade do Criador ali no centro, cercado por esses seres celestiais cuja existência é dedicada a reconhecer e proclamar essa majestade e esse poder criador. Então, tentando juntar as peças dessa visão tão impressionante que a fonte descreveu pra gente. A gente tem o trono brilhando como joia, a figura central que não dá para descrever a forma, mas que irradia glória, os 24 anciãos com coroas reverentes, os fenômenos de poder, relâmpagos, trovões, vozes, as lâmpadas dos 7 espíritos, o mar de cristal. E essas criaturas incríveis com asas e olhos por todo lado, liderando uma adoração sem fim que contagia os anciãos. Olhando para o conjunto todo, para além dos símbolos de cada coisa, qual é a grande mensagem que essa cena, do jeito que é descrita, parece querer passar? Eu acho que, olhando para a descrição como um todo, a passagem constrói mais do que só uma imagem da divindade, sabe? Ela descreve um ecossistema celestial vibrante, um universo de atividade que está totalmente centrado e respondendo o tempo todo à presença no trono. A soberania não é mostrada como algo parado, abstrato. É uma força ativa que gera poder, os relâmpagos, as vozes, que tem percepção total, seres cheios de olhos, os 7 espíritos, e que inspira uma resposta constante, de várias formas, de adoração dos seres e dos anciãos. A ênfase parece cair tanto na glória própria da figura central, quanto na resposta de reverência, que não para nunca, que essa glória exige ou inspira. É um retrato da ordem cósmica idealizada na visão, onde tudo converge para o reconhecimento do Criador. Uma ordem cósmica, onde a adoração não é bem uma obrigação, mas quase uma resposta. Natural, né? Inevitável, a presença divina. Exploramos então essa tapeçaria tão rica de imagens e sonhos do capítulo 4 do Apocalipse, nos guiando pelos detalhes que a transcrição do vídeo trouxe pra gente. Foi uma tentativa de olhar bem de perto
por que está sendo mostrado nessa visão. E sabe, talvez um pensamento para fechar, que vem direto dessa descrição, o texto faz questão de dizer que os 4 seres viventes não descansam nem de dia nem de noite. Essa adoração é perpétua, não tem pausa. Se a gente fica só com o que está escrito ali, o que essa natureza incessante, essa falta de descanso na atividade de louvor, sugere sobre a própria essência da divindade que está sendo descrita? Ou sobre a natureza dessa realidade celestial? Será que a própria adoração não é uma expressão da vida naquele plano? Tão fundamental quanto, sei lá, respirar é para nós aqui? Fica aí uma provocação para a gente pensar sobre a intensidade e a constância como elementos centrais dessa visão. Uma ótima provocação para continuar pensando, sim. E com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje.